Chegou a hora de falar sobre economia. Isso porque o Brasil caiu uma posição e encerrou o ano de 2024 como a 10ª maior economia do mundo. O país, que estava em nono no ano anterior, foi superado pelo Canadá. E para conversar um pouco mais sobre o impacto desse ranking, né, inclusive essa pesquisa que trouxe a avaliação do ano de 2024, mas foi divulgado esse estudo apenas recentemente, na semana passada. Então está recente, são de fato aí um assunto que está em alta. A gente recebe aqui nos estúdios do Notícias do Dia a economista Eline Val, que vai nos explicar sobre esse ranking e como essa posição, esse dado, influencia a economia global. Bom dia, Eline, obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes, audiência da Notícia da Manhã. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema, trazendo atualizações sobre economia, tanto para o Brasil, mas também quais são os efeitos, o que esses números significam. É isso. E como eu trouxe agora há pouco, né, o Brasil, de fato, se mantém ainda, apesar de ter caído uma posição, se mantém entre as 10 maiores economias do mundo. Eu queria que a gente começasse nossa conversa falando justamente quais os fatores têm impulsionado o crescimento econômico no país nos últimos anos. Bom, no último ranking divulgado pelo Austin Ratings, a gente tem o consolidado dos países do mundo. Então, no ano de 2024, o Brasil perdeu uma posição para o Canadá. A gente teve, em 2023, o Brasil estava em nono e agora é a 10ª maior economia do mundo em relação à produção. Um dado diferente do que a gente vinha observando é justamente quem que está puxando a economia do Brasil, que é justamente o setor de serviço e da indústria dessa vez, que foram os crescimentos mais relevantes. O caso do setor de serviço, ele cresceu 3,7% em 2024 em relação aos números de 2023 e a indústria 3,3%. Por outro lado, a agricultura, que vinha sendo extremamente forte nos anos anteriores, teve um decréscimo, uma queda, né, de 3,2% no seu crescimento quando comparado ao ano anterior. E aí, nesse sentido, Eline, apesar do tamanho da economia, a gente traz esses dados, muitos brasileiros sentem um peso da inflação no dia a dia. De fato, a gente acaba tendo esse reflexo nos insumos básicos, na compra no supermercado, nos itens básicos da cesta básica de alimentação. E aí eu queria que a gente falasse sobre quais são os motivos, de fato, para o aumento dos preços e como isso impacta também o poder de compra da população. Bom, com relação a esse efeito da dinâmica da atividade econômica, em relação à inflação, em relação ao aumento de preço, essa variação de preço sentida por todos nós, no bolso do brasileiro diretamente, o que a gente tem é uma aceleração do crescimento econômico, digamos, maior do que a economia comporta, principalmente pelos estímulos dados. Quando a gente olha a composição desse crescimento, um fator que puxou bastante na ótica da demanda foi justamente o consumo das famílias, estimulado tanto pela transferência de renda quanto pelo mercado de trabalho, que isso aqueceu bastante a economia, fazendo com que os preços subissem de forma mais acelerada por conta dessa demanda maior do que a oferta, principalmente. Um outro ponto que é bastante relevante, que merece destaque a atenção, é justamente com relação aos gastos públicos, ao consumo do governo, que houve uma desaceleração em relação ao ano anterior, ao ano de 2023, mas ainda assim bastante forte, bastante relevante. Isso tende a pressionar os preços também, isso tende a estimular um consumo maior do que a economia consegue aportar, digamos assim. E aí dentro disso, além da inflação, a gente vê também a taxa de juros, que acaba afetando também no consumo. E falando sobre isso, como que a taxa de juros afeta também no consumo e no próprio investimentos aqui no nosso país? Acaba tendo um reflexo muito grande nesse sentido também. Bom, a taxa de juros, ela vem justamente como uma resposta para controlar esse aquecimento da economia, além do que a economia consegue aguentar, consegue suportar. Isso serve como uma espécie de freio para a economia, para que ela não cresça nesse ritmo tão acelerado. Por quê?
quando a taxa de juros aumenta, ela está hoje em 13,25% e numa tendência de alta. É justamente para desestimular o consumo, encarecendo um pouco o preço do crédito, o preço do dinheiro, para que as pessoas, as empresas desacelerem um pouco, para que haja, digamos, um equilíbrio, um reequilíbrio entre oferta e demanda. Isso faz com que os preços acelerem de maneira menos forte, menos acelerada, menos rápida, fazendo com que a acomodação da economia seja mais branda, mais suave. Então, a gente tem essa trajetória de taxa de juros em alta justamente para frear um pouco esse consumo, essa aceleração dos preços. Dentro desse cenário também de maiores economias, nós temos ainda no ranking do top 10 grandes potências mundiais, Estados Unidos, China, Rússia, enfim, esses países que são de fato super desenvolvidos, acabam influenciando também na economia global. E hoje, dentro deste cenário, qual a relação entre a economia brasileira e essas superpotências mundiais, né? Principalmente ali Estados Unidos, que tem diretamente ligação econômica com o Brasil, e a China, né? São dois países que acabam tendo essa tanto também em importações e exportações, e acabam influenciando de fato essa relação entre os países. Bom, de fato, a questão da relação internacional, a relação comercial internacional do Brasil com o resto do mundo é também um fator que tem influenciado bastante os resultados da economia para o país, principalmente o efeito disso sobre o dólar, sobre o câmbio. No caso dos Estados Unidos, a gente tem assistido desde o início do ano uma série de mudanças, decisões em relação a barreiras comerciais, tarifas comerciais que impactam na economia do mundo inteiro. E com o Brasil não vai ser diferente, também a gente também está aguardando saber quais são os efeitos, né, que pode atingir o país e as consequências que podem gerar a partir daí. Nesse sentido, a gente já viu no ano passado uma pressão muito forte sobre o câmbio, que houve uma desvalorização do real em 27%, a moeda mais desvalorizada do mundo, então foi um efeito muito importante em relação à economia, e nesse sentido, com esse aumento das barreiras tarifárias dos Estados Unidos em relação ao restante do mundo, isso tende a pressionar ainda mais a moeda, que repercute em inflação, justamente por conta dos produtos que são importados, tanto para a geração da indústria, né, dos insumos, quanto para consumo dentro do país. Então, isso pressiona ainda mais a inflação e, nesse sentido, essas outras ferramentas, como taxa de juros, como frear um pouquinho o consumo, serve para desacelerar, serve para conter esse aumento do preço. Dentro desse cenário, a gente sabe a importância do Brasil aumentar a sua competitividade internacional, se manter de fato ali entre as 10 maiores economias do mundo. E dentro nesse sentido eu pergunto, o que pode ser feito pelos economistas, por aqueles que estão lá na ponta, de fato, como a gente costuma dizer no popular, com o papel e a caneta na mão, né, e a possibilidade de avançar nesse sentido para melhorar o ambiente de negócios, né, e atrair mais investimentos aqui para o Brasil. Bom, eu acredito que a gente possa destacar, em termos de economia, os analistas trazem 3 principais temas. O primeiro deles, eu acredito que é justamente essa questão do casamento entre a política fiscal e a política monetária, que hoje está um pouco descasada. A gente tem a política fiscal expansionista e a política monetária contracionista. Isso tende digamos, a pressionar ainda mais os gastos públicos, que é justamente quando eu falo de política fiscal que está aumentando, e a política monetária contracionista, que é esse aumento da taxa de juros, por exemplo, de diminuir. Então, é necessário alinhar, digamos, esses 2 pontos para que a gente tenha uma confiança maior na trajetória da economia brasileira. Esse é um fator bastante relevante em termos de ambiente de negócio, para que as empresas, os empresários consigam investir no país, entender qual que é o caminho que deve ser seguido, que deve ser buscado para o país. Por outro lado, a gente também tem a questão da produtividade, que foi principalmente na agricultura, a gente teve uma redução, uma queda na produtividade ano passado, que gerou também o resultado, que colaborou, né, para o resultado de queda do crescimento da agricultura ano passado. Então, o estímulo à competitividade também passa por esse aumento na produtividade da economia como um todo. E um terceiro ponto é justamente pensar em como a gente pode estimular
via governo, via planos, via desenho de políticas públicas, como que a gente pode proteger mais os mais vulneráveis, como que a gente pode observar mais a questão da tributação, como que a gente pode equalizar mais para que isso seja algo que proteja os mais vulneráveis em termos sociais, em termos econômicos, para que isso tenha um efeito menos perverso, né, em termos de inflação, em termos de pressão sobre o consumidor mais frágil. Eline, e muito tem se falado, principalmente nos últimos anos, sobre a economia verde, né? No fato, assim, o Brasil, as energias renováveis, de fato, o Piauí, inclusive, desponta nesse cenário, a região Nordeste como um todo, né? Justamente pela produção de energia eólica e a disposição de sol ao longo do ano todo também com energia solar. Nesse sentido, qual o futuro do Brasil quando se fala em economia verde? Como ela pode gerar novas oportunidades, abrir e expandir o nosso país para o mundo nesse sentido também? Acho que a gente pode esperar aí nos próximos anos investimentos nessa área para que a gente possa subir um pouco mais aí nesse ranking futuramente. Acho que essa é uma pauta que a gente precisa sempre também estar levando em consideração quando se fala em economia. De fato, esse é um tema de muita relevância, não só pelo Brasil assumir esse protagonismo, estar à frente dessas decisões, desses avanços, inclusive, mas também ainda há muita expectativa de quais são os efeitos disso em relação ao mundo, quais são os benefícios que isso gera, principalmente também, como mencionei, em termos de produtividade, como que a gente pode trazer uma melhoria em termos de produção utilizando essas energias, não só energia limpa, mas outros temas que também corroborem para isso, que combinam não só economia, mas economia e meio ambiente, economia e sustentabilidade, e que isso gere um benefício, digamos, muito mais amplo do que só em termos de produção econômica, mas também em termos de sustentabilidade para a economia como um todo. Então, esse é um tema que a gente já sente no PIB do Piauí, por exemplo, que foi uma das áreas que mais cresceu no estado, mas não só aqui, em relação ao mundo inteiro, isso tem ganhado muito espaço, mas ainda tem muita expectativa de como que isso quais são as consequências que isso gerará a partir desses investimentos em energia verde. Muito bem. E aí, nesse sentido também, Aline, o Brasil ele pode, inclusive, replicar boas práticas desses países que ocupam ali as primeiras posições, inclusive nesse ranking que a gente começou a nossa conversa, no desenvolvimento, para melhorar de fato a sua situação econômica. Quais, assim, os bons exemplos que a gente vê aí na retomada econômica de países mundo afora tem feito que de fato a gente pudesse, inclusive, implementar aqui na nossa realidade? Bom, em relação aos exemplos, isso realmente isso depende muito de cada realidade. O Brasil está numa posição, em relação a essa parte de economia verde, como um dos grandes protagonistas, um dos grandes propositores. Então, não só a gente tenta importar as boas práticas do mundo, mas também as boas experiências do país também são amplamente vistas lá fora. Então, isso demanda uma combinação de interesses, não só econômico, mas também interesses na sustentabilidade social, como que a gente pode casar esses dois grandes temas de forma a promover o desenvolvimento de forma mais equilibrada, de forma mais justa, de forma mais inclusiva e de forma a proteger não só a economia, a parte da produção, mas também a questão do desenvolvimento e da proteção ambiental. Muito bem. Para a gente finalizar, Eline, eu queria te perguntar justamente para quem acompanha aqui nosso programa, está sintonizado na rádio ou nos acompanhando pela TV, que esse momento do cenário econômico, de fato, finanças pessoais, quem busca entender um pouco mais sobre isso, né? Quais dicas você daria para enfrentar esses momentos de instabilidade, para planejar um futuro mais seguro, pessoas que buscam investir, fazer investimentos em carteiras digitais, por exemplo, enfim.
previdência, são diversas ali as possibilidades, mas as pessoas acabam ficando aquém, né? Sem saber como recorrer, o que fazer, se é o momento certo para investir, para fazer ou segurar ali um investimento, de repente com medo de até uma desvalorização do seu bem, ou se quer se desfazer de um imóvel, de um veículo. Quais as dicas de fato você daria para quem quer entender melhor um pouco sobre economia e esse momento que nós estamos vivendo? Bom, o planejamento é fundamental. Então, a gente vê, por exemplo, toda essa dinâmica da economia, aumento de preços, essas mudanças, determinados momentos mais instáveis que outros. Então, quando a gente olha para si e pensa o que eu posso fazer para me proteger desse cenário externo, de todas essas variações, de todas essas flutuações, é justamente pensar em relação ao seu planejamento de vida, seus objetivos financeiros, como que está a sua realidade financeira, pensar como que eu posso otimizar minha renda, como que eu posso equalizar mais os meus gastos, trazer mais equilíbrio, seja sair das dívidas, seja realmente construção patrimonial em termos de investimento. Isso vai depender de cada família, de cada objetivo financeiro, de cada situação financeira, se é, por exemplo, para reequilibrar contas, se é para sair das dívidas, se é para crescimento patrimonial ou proteção a riscos. E isso parte justamente desse autoconhecimento, de parar para conhecer as suas próprias finanças, de entender como que está a sua renda, como que estão os seus gastos, quais são os riscos que você tem em exposição em relação aos seus dependentes, se estão protegidos, se não estão protegidos. Então, isso passa por revisitar realmente os seus hábitos financeiros, a sua vida financeira, e daí sim, a partir dessa fotografia, deste momento atual, daí sim definir quais são os próximos passos. Principalmente a parte de proteção financeira, observar se o meu poder de compra está sendo preservado, observar que oportunidades eu tenho de otimização de custos, de melhoria de renda, justamente para responder a tudo que acontece ao seu redor e você não se tornar, digamos, refém da economia, e sim utilizar tudo que acontece ao seu redor como algo para crescer o seu patrimônio, para aprender a se proteger, para reduzir riscos, para proteger não só a si, mas também a sua família. Perfeito. Quero agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos, Eline. Acho que é sempre muito importante a gente trazer à tona pautas que, por mais que as pessoas sintam que estão distantes delas, fazem parte diariamente da vida delas, a economia, a inflação, a nossa taxa de juros, enfim, assuntos que nós debatemos aqui muito bem e que foram amplamente esclarecidos por você. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Eu que agradeço e, novamente, eu acho que fico muito grata por esse convite, justamente porque, como você trouxe, são temas que muitas vezes parecem distantes e, na verdade, afetam o nosso dia a dia de forma muito mais direta do que a gente imagina.